gente começa hoje um novo quadro aqui no canal do YouTube chamado Análise de Quinta. Por que tem esse nome? Porque toda quinta-feira a gente vai fazer uma análise de uma ação, de um fundo imobiliário, de um investimento, de uma carteira. Combinado? Então já começa esse vídeo pedindo para você, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, e 2, deixa aqui nos comentários qual é o papel, qual é a carteira, qual é o índice, qual é o indicador, qual a ação, qual o fundo imobiliário que você quer que eu analise, tá bom? Deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer para esse quadro, vai ser muito legal. Indo direto ao ponto, a gente vai usar essa ferramenta aqui chamada Investidor 10, não é uma propaganda, é uma ferramenta que eu uso, é uma ferramenta que eu gosto. Se você quiser usar, o link tá aqui embaixo. É uma ferramenta que tem gratuito, tem versão paga, mas a ideia não é ficar aqui promovendo a ferramenta, embora, repito, eu estou mostrando porque eu, Thiago, pessoalmente uso e gosto, beleza? Vamos lá. BBAS3, eu estou fazendo isso aqui porque teve aluno pedindo para a gente analisar as ações de Banco do Brasil, ela se tornou uma queridinha aí dos acionistas buy and holder, então eu quero trazer para você os principais indicadores, recapitular coisas que a gente vê nas provas de certificação, né? Já que aqui a gente prepara você para as certificações que o mercado financeiro tem, nada mais justo do que a gente olhar o que a gente aprende lá e trazer aqui para a prática. Só um recado importante, tá? Primeiro recado importante para você. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, beleza? Que fique claro. Mas eu sei que também não é suficiente eu chegar aqui e falar isso para você. Por quê? Quando a gente olha os especialistas em finanças que produzem esse tipo de conteúdo, eles fazem bem feito, dizendo, olha, isso não é uma recomendação de investimentos, isso é um conteúdo educativo. Isso aqui também é um conteúdo educativo, não é uma recomendação de investimentos. Mas eu sei que isso não basta. Eu sei que, por mais que você veja muita gente dizendo que esse conteúdo não é uma recomendação de investimentos, você pode ser influenciado ou influenciada a tomar uma decisão com base nesse tipo de vídeo. E se você fizer isso, primeiro, o que eu te peço, em nome do cuidado que eu tenho de ter com a sua grana, não invista em renda variável sem antes ter construído uma reserva de emergência. Beleza? Isso é muito importante. Eu tenho 20 anos de mercado financeiro. Eu não vi, ao longo desses 20 anos, ninguém se arrepender de ter esperado um pouco mais e montar uma reserva de emergência antes de se expor a posições arriscadas. Mas eu vi muita gente se arrependendo de não ter seguido esse passo. Então, muita cautela em relação a isso. E segundo, cuidado para você não ficar com a ânsia de ficar comprando tudo que você vê algum educador falando, tá? Pense numa carteira que faça sentido para você, siga essa estratégia e vai ser feliz. Combinado? Vamos lá, agora sim. Banco do Brasil, mais uma vez, usando a ferramenta aqui Investidor 10, uma ferramenta leve, tem bastante informações. Eu quero compartilhar, fazer aqui algumas comparações que possam fazer sentido para você. Primeira informação, cotação. Isso aqui é o que menos interessa. Não é que não menos interessa. Interessa para a gente responder outras coisas, mas não diz muita coisa. Isso aqui não diz nada para a gente se a ação tá cara ou se tá barata. Uma ação cotada a R$ 27,41 cada, ela pode ser mais cara do que uma ação cotada a, sei lá, R$ 50. Pode ser mais caro, depende de outros fundamentos, tá bom? Tem aqui a variação nos últimos 12 meses. Primeiro indicador aqui, que é o queridinho dos investidores fundamentalistas, que é o índice PL. O que isso aqui está indicando para a gente? De um jeito bastante simples, ele vai indicar para a gente uma estimativa de tempo para que você tenha o seu capital de volta. Fazendo uma leitura simples, que não é assim que vai funcionar na prática, mas para você entender, é como se você investisse R$ 27,41 e depois de 6 anos, arredondando aqui, você teria o seu dinheiro de volta, porque você recebeu proventos ali. Por que isso isso não é observável na prática? Porque para que isso aconteça, a gente teria de considerar um payout de 100%. E a empresa não existe uma empresa que faça payout de 100%. Se tiver, por favor, fuja, não investe porque não faz sentido. O que é esse payout? É a taxa que a empresa distribui desse lucro que ela obtém, tá bom? Seja em JCP, seja em dividendos. Porque a empresa não pode distribuir todos os lucros. Não faz sentido, ela precisa ter capital para reinvestir, tá bom? Então, assumindo um payout de 100%, que isso não existe, ou não é recomendável, nós diríamos que em 6 anos você teria o seu capital de volta aqui investindo nessa empresa. Por isso que a gente não observa, mas isso aqui responde muita coisa pra gente. Qual que é a expectativa que o mercado tem em relação a essa empresa ao longo do tempo? Então, um PL de 6, arredondando aqui, é um PL baixo, então se a gente considerar pelo mercado, tá?
Esse outro indicador que usa-se bastante é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Um jeito bastante simples é a gente entender um cenário hipotético. Pensa aí na padaria que tem perto da sua casa. Imagina a padaria. Imaginou na sua cabeça? Agora pensa, qual que é o tamanho do patrimônio dessa padaria? O patrimônio, de jeito bastante simples, é o total de ativos menos passivos. Esse é o patrimônio dela. Mas a gente vai esquecer todo esse conceito de contabilidade aqui e a gente vai pensar que o patrimônio da padaria aí do seu bairro é basicamente o prédio onde ela está instalada, né, ali a loja dela, e os seus equipamentos. Esse é o patrimônio dela, tá? De um jeito bastante simples. A gente vai fazer a conta, opa, 10 milhões de reais. Esse é o patrimônio. Se essa empresa aqui tem um patrimônio de 10 milhões de reais, se ela tiver, por exemplo, 10 milhões de ações, significa que cada ação tem um valor patrimonial de R$1, certo? Se esta ação estiver negociada a 80 centavos, por exemplo, quer dizer que esta ação está sendo negociada no mercado abaixo do valor patrimonial. E, portanto, há aqui um potencial de crescimento, uma potencial valorização, tá bom? E é basicamente isso que está acontecendo com o Banco do Brasil. Se a gente vem aqui, ó, a gente olha, o preço sobre o valor patrimonial está de 0,87 quando eu estou gravando esse vídeo. Quer dizer que para cada R$1 de patrimônio que o banco tem, nós, investidores, estamos pagando 87 centavos por isso. Portanto, traz para a gente um potencial crescimento aqui, então um indicador importante de olhar. Um outro indicador que os investidores gostam de olhar é o DY ou Dividend Yield, que basicamente esse Dividend Yield, ele vai mostrar para a gente em termos percentuais quanto que a empresa distribuiu de proventos nos últimos 12 meses, tá? E vai calcular isso em relação ao preço atual, que seria basicamente o retorno que você tem em rendimento, em dividendos ou juros sobre o capital próprio. E falar de um dividendo de 9,41 é um excelente dividendo, tá? Dividendo acima de 6 a gente começa a olhar para ele com um pouco mais de carinho, tá? Porque embora não tenha uma regra específica, os dividendos normalmente eles vão ter uma correção significativa em relação à inflação, porque as empresas começam a corrigir os seus preços e tudo mais. Então 9,41 é bastante satisfatório. Só que eu preciso falar para você de uma coisa muito importante que nem todo mundo olha quando você está falando de proventos, que é o resultado que isso pode trazer para você ao longo do tempo. Isso aqui a gente vai buscar um outro indicador que obviamente não tem aqui, porque depende de cada investidor e o momento do investidor, que é um indicador chamado Yield on Cost, que é o rendimento em relação ao custo de aquisição. Eu vou te explicar isso fazendo conta, para que você possa entender, tá bom? Aqui nós temos, mais uma vez, o Dividend Yield, e o legal dessa plataforma é que você pode colocar o cursor, ele vai explicar para você, tá? Vai calcular certinho, então é bem legal, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor, pôr um HP aqui na tela, ó, vou só apagar aqui. Qual que é o preço que a gente está vendo aqui de cotação? 27,41, então 27,41, esse é o valor de cotação. Com dividend yield de 9,41%, o que nós estamos dizendo? Que segundo esses dados aqui, essa empresa distribuiu de proventos por ação nos últimos 12 meses R$ 2,58, beleza? Por isso ela tem um dividend yield de 9,41. Só que o investidor normalmente vai comprando ações ao longo do tempo. E à medida que você vai comprando ações ao longo do tempo, você vai pagar preços diferentes. E os preços diferentes vão montar aquilo que nós chamamos de preço médio que você teve de aquisição desse papel. E aí a gente começa a olhar que no longo prazo essa conta pode ficar muito melhor. Deixa eu te explicar isso aqui, que é um indicador que você precisa olhar, seja Banco do Brasil ou qualquer outra empresa que você queira comprar, mas isso ao longo do tempo. E esse indicador você não vai encontrar em nenhum portal, porque ele depende do seu custo de aquisição. Olha só, esse gráfico aqui mostra pra gente a cotação do papel, tá? Eu vou pegar aqui, ó, dos últimos 5 anos, a gente vai abrir aqui, vamos pegar aqui 10 anos pra gente ter algumas janelas de observações. Percebe que o papel sai lá de 6 e alguma coisa, subiu bastante aqui, ó, no pré-pandemia 18 e 12, veio a pandemia, caiu bastante. A gente vai considerar aqui, hipoteticamente, que você que está aqui me vendo comprou esse papel lá em 2020, tá? Aqui, ó, em R$ 13,45. Vamos supor que você comprou, esse é o preço que você pagou lá atrás.
Se você pagou R$ 13,45, que veja, esse preço pode ser mais, pode ser menos, depende de cada investidor. E também pode ser que o investidor comprou aqui, então na média ele vai ter um outro valor. Vamos considerar aqui R$ 13,45, era isso que a gente estava vendo? Vou pegar aqui, ó, R$ 13,62 em dezembro de 2020, fechando o ano de 2020, R$ 13,62. Vamos pegar HP, isso, R$ 2,58 é o valor que ela distribuiu. Se a gente pega o preço que nós estamos considerando lá atrás, de 13,62, ó, 13,62, vou apertar aqui X/Y para eu chamar o anterior, tá? Que é o valor que ela distribuiu, e aperto aqui em percentual T para HP responder para a gente em termos percentuais. 2,58 representa quanto de 13,62? Nós estamos falando aqui de 18,94. Eu estou falando, pegou um preço aqui razoável lá atrás. Então, quando a gente fala de dividendo, a gente precisa sempre ter uma leitura de dividendo, de rendimento ao longo do tempo, para que o investidor vá comprando, o papel vai valorizando, vai aumentando o rendimento, a empresa vai estar lá no dividend yield comparado com a cotação atual de 9,41, mas, de acordo com a minha posição, de acordo com o meu custo de aquisição, o meu provento pode ser maior. Aqui deu 18,94, mas pode ser, dependendo do seu preço, pode ser maior, 20, 30, 40, sei lá. Então, se a gente quer seguir exagerando aqui, fazendo essa análise para que você possa entender, mais uma vez, a gente vai fazer assim, ó. Quanto que era o valor mesmo que a gente teve? 27,41. 27,41, 9,41%. Isso foi o que ela distribuiu, 2,58. Vamos considerar aqui um investidor muito paciente, que comprou o Banco do Brasil em 2015, tá? Ele comprou o Banco do Brasil em 2015, ele vem recebendo provento, ano após ano, vem recebendo, não deixou de receber, tá? 6,41, só para que você possa entender. Pagou 6,41, a ação veio valorizando, mas o custo de aquisição dele é 6,41. Se você pagou 6,41 por uma ação que entregou 2,58 de provento no último ano, você está tendo um retorno de 40% ao ano, só com o provento, fora a valorização que você teve nesses últimos 10 anos. Então, olhar para proventos e dividend yield é muito importante, mas eu sempre penso que para o investidor, tão importante quanto isso, é ele ter uma visão mais a longo prazo, uma vez que ele estudou a empresa, vai fazendo aportes regulares nesta empresa para que você tenha um bom preço médio, tenha paciência e siga a vida. Beleza? Então, falamos aqui de alguns indicadores importantes, tá? Aí tem muita coisa sobre rentabilidade. Benjamin Graham é uma metodologia que vai precificar isso. Você pode, no próprio site traz a informação, a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, mas ele está dizendo que tem um potencial de upside de 107%, podendo chegar até 56%, segundo essa metodologia. A gente não vai entrar aqui. Alguns indicadores que são importantes, a gente poderia aqui passar por todos eles, mas aí o vídeo ficaria gigantesco. Preço sobre lucro que eu já te expliquei, aqui a gente consegue enxergar aqui a média da empresa, o valor atual. Aqui está 6,1, esse valor aqui não está atualizado, porque veja, aqui está 5,96. Mas a média e a média do setor, tá? E aí a gente pode ver o histórico dela. Mas a gente vai comparar isso aqui embaixo, fazendo uma comparação de banco contra banco, tá? Aqui tem um calendário de proventos, então, para saber quando que ela vai pagar, então você pode olhar aqui e ter esse radar. Isso aqui vai mostrar para a gente o comportamento da empresa em relação a lucro líquido, então percebe que é uma empresa que vem com lucros crescentes ao longo do tempo, teve só essa porrada aqui em 2013, um payout também, que ele é quase que estável ao longo do tempo, de 40%, então é uma empresa que distribui muito, muito dividendo. E aí a gente pode fazer uma leitura, né? Se você interessa por receber dividendos, quando a gente olha uma empresa como o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma empresa que tem controle estatal, nesse tipo de empresa, embute-se um risco maior. Por quê? Porque a política influencia muito. E eu não estou aqui para dizer que o problema é o presidente Lula, ou é o presidente Bolsonaro, ou é o Paulo Guedes, ou é o Haddad, nada disso. A política, ponto final, influencia muito nesse tipo de empresa.
E é por isso que normalmente essas empresas são negociadas descontadas, porque esse risco está precificado. Mas aí, se você pensa muito na questão do dividendos e consegue fazer uma leitura mais imediatista, uma estratégia que o governo atual pode ter em relação às empresas estatais, principalmente esse ano e o ano de 2026, é aumentar muito a distribuição de proventos. Por quê? Porque boa parte disso que é distribuído por Banco do Brasil, por Petrobras e por outras estatais vai para o caixa do governo. E aí o governo precisa gastar para política pública e o ano que vem é ano de eleição. Então, esse payout aqui que vem aumentando tem a ver, no meu ponto de vista, com a gerência atual em relação ao governo do presidente Lula, tá? E aí o risco, claro, está embutido. Mas, se você quer olhar para provento, será que tende a aumentar ou não? Há aí sinais de que o governo atual aposte mais na distribuição de dividendos nos próximos meses. E é bom lembrar que o dividendo ele é aprovado pelo Conselho de Administração. Então, não é o presidente da República que diz o quanto que distribui ou não, tá? É o Conselho de Administração que vai aprovar isso. Mas o Conselho de Administração está lá para representar os seus acionistas e, portanto, há conselheiros que representam o governo. Vamos falar aqui sobre comparação rapidinho, tá? Você pode comparar o próprio Banco do Brasil com o índice Bovespa, então ver como ele descola aqui em relação ao índice, tá bom? Mas eu quero comparar com outras instituições, para a gente tornar esse vídeo direto ao ponto aqui. Será que ele é melhor do que outros bancos? E o próprio site traz para a gente indicadores de outras instituições, tá bom? Mas a gente precisa comparar peixe com peixe, banana com banana. Eu vou dar uma limpada, porque não preciso comparar Banco do Brasil com, sei lá, com Banrisul, apesar de ser um outro banco, é um porte completamente diferente, é um banco regional, percebe? Então a gente vai dar uma limpada aqui. E uma coisa legal da gente falar é que, por exemplo, para você não investir, mas para você trabalhar nesses bancos aqui, em todos esses bancos aqui, você precisa ter certificação profissional, seja a certificação da Anbima, CPA 10, CPA 20, CEA ou CFP. Você precisa ter, eventualmente, dependendo da instituição aqui no BTG, para ser um assessor, você precisa ter a certificação da Ancord. E ter essa certificação traz para o profissional que atua nesse mercado um nível mínimo de conhecimento técnico sobre isso. Mas como eu costumo dizer, o profissional, e você que me acompanha aqui, se você é profissional de mercado, você deve saber disso, esse nível de conhecimento técnico, muitas das vezes, ele não vai ao encontro da prática. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você ver a prática. E isso reforça o que eu sempre digo aqui na T2. Aqui na T2, a gente prepara você para passar nas principais certificações com os nossos cursos, mas além disso, a gente faz você sair da superfície, aprender a prática. Então, se você trabalha ou quer trabalhar em uma dessas instituições, você sabe que precisa ter certificações. E se você sabe que além de ter a certificação, você precisa dominar o mercado financeiro de verdade, é aqui na T2 que você tem de estudar. Porque, como eu disse, aqui a gente valoriza a sua certificação, claro, eu te ensino a passar na prova, mas eu te ensino a prática, para você aumentar o repertório e sair da superfície. Todos os nossos cursos, para você que me acompanha aqui no YouTube, tem um cupom de desconto de 10% que você pode utilizar, aplicar e ter 10% de desconto. Então, chegou a sua hora. Se você quer ter a certificação e mais do que isso, quer aprender o mercado financeiro, vem estudar com a T2. Os nossos cursos estão todos no link aqui da descrição. Você pode visitar o nosso site, pode escolher o curso de acordo com o seu momento, aplicar no desconto e vem estudar com quem de fato ensina o mercado financeiro para você. Tá bom? Voltando aqui. Vamos fazer a comparação aqui, vamos só dar uma limpada aqui para a gente colocar, mais uma vez, colocar só os bancos que, em termos de porte, eles possam fazer mais sentidos aqui. Então, a gente tem aqui nessa nossa conta BTG, Santander, Banco do Brasil, tá faltando o Bradescão aqui, cadê o Bradescão aqui, ó? Beleza. A gente dá uma limpada, porque aí a gente olha menos bancos para a gente poder comparar, que ele vai falar para a gente sobre a cotação, e como eu já disse, a cotação talvez não seja o melhor indicador, embora ele pode responder muita coisa para a gente, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, que o Bradesco aqui, ó, de certa forma, tá faltando o Itaú nesse rolo aqui, hein, Thiago? Peraí, cadê o Itaú? Estava dizendo para você que o Bradesco, por exemplo, aumentou muito, né, o seu dividend yield aqui, mas isso se deve porque o preço das ações de Bradesco vem caindo bastante, né? Agora tá dando uma recuperada, mas ele andou dando uma patinada. E aí, se o preço do papel cai, o dividend yield sobe, tá bom? Então, o que a gente vai olhar? Preço sobre lucro, tá? Que eu já expliquei em relação ao tempo. Menor, Banco do Brasil. Então, olhando apenas esse indicador, Banco do Brasil sai na frente.
Preço sobre o valor patrimonial. O que nós temos aqui? Bradescão em primeiro lugar, sendo, portanto, mais barato dentro desse contexto de olhar apenas esse indicador, mas isso também se deve ao fato, mais uma vez, de que o preço de ação de Bradesco vem caindo bastante. Não que isso seja ruim, tá? Se você acredita na empresa, se você analisou, se você fez boas análises e tomou a decisão de comprar, quando ela cai, é um momento para você comprar mais, porque você está comprando um ativo de qualidade que você analisou e que está mais barato em relação ao preço anterior, tá? Mas a gente está simplesmente comparando aqui. A gente vai desprezar algumas coisas de EBITDA aqui, porque quando a gente está falando de banco, a gente tira o EBITDA da história, a gente precisa olhar o índice de Basileia, que é uma outra história. Aliás, se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo bem completo sobre o índice de Basileia para você, tá bom? Dividend Yield, Bradesco em primeiro lugar, mas aí eu já expliquei a razão, mas eu tenho aqui, ó, Banco do Brasil, que está aqui em segundo lugar em distribuição de dividendos, ou melhor dizendo, de proventos, tá? Ficando acima, inclusive, do próprio Itaú, depois Santander e, por último, BTG. E aí a gente olha, por exemplo, que o mercado precifica o preço sobre o valor patrimonial de BTG de 2,28 e o PL de 11. Então, olhando apenas esses dois indicadores que a gente está vendo aqui, BTG seria, portanto, o banco mais caro. Mais caro, então, quer dizer que não vale a pena comprar? Se o mercado está precificando isso, o mercado está enxergando um potencial crescimento de BTG. Vai ter? Não sei, né? Se a gente olhar, até deixei separado aqui, ó, a gente tem Nubank. Olha só, o preço sobre o valor patrimonial de Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos do Brasil, né? O nome até repetiu, né? E olha só o preço sobre o valor patrimonial de Nubank, 6,63. Então, olhando esses dois indicadores, a gente diria o seguinte, que Nubank, que é uma ação que está cotada a R$10, ela é 6 vezes mais cara do que a ação do Banco do Brasil, que cadê? A cotação dela tá 27, né? E 27 é alguma coisa que a gente já viu bastante aqui. Outros indicadores que são importantes a gente olhar, que é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de lucro das instituições, principalmente empresa grande, é muito comum que a gente olhe para o número e assuste. Meu Deus, a empresa teve não sei quantos bilhões de lucro, mas isso aí não quer dizer nada. Eu preciso saber o tamanho do lucro que ela teve em relação ao seu patrimônio, tá? E aí a gente tem Banco do Brasil, o BTG aqui em primeiro lugar. Tudo bem? Talvez seja porque o patrimônio do BTG é menor em relação aos seus pares aqui. E a gente tem Itaú em segundo lugar aqui, BTG aqui. Itaú em segundo lugar, Banco do Brasil em terceiro lugar em eficiência, ou seja, em retorno em relação ao patrimônio. Então a gente está falando de um gigantesco, uma instituição gigantesca que está entregando aí 15% sobre o patrimônio. É muita coisa. Apesar da Selic estar 14,15 nesse momento, mas a gente pode olhar aqui embaixo, que é o crescimento nos últimos 5 anos. Então, como vem crescendo ano após ano. Então, a gente tem BTG indo muito bem, obrigado, em termos de resultado crescente ao longo dos últimos 5 anos. Depois, a gente tem Itaú em terceiro lugar, Banco do Brasil. Aí, a gente vem aqui para uma galerinha que sofreu um pouco nos últimos anos, que é Bradesco e Santander. Não é que seja ruim, mas isso aqui é olhando para o passado. Os bancos têm melhorado seus indicadores, tá? Um outro indicador que é muito importante a gente olhar quando a gente está falando de banco, que eu confesso, eu não achei nessa ferramenta, embora, como eu disse, é uma boa ferramenta, gosto, utilizo. Estou deixando o link aqui embaixo, mais uma vez. É a taxa de inadimplência da carteira de crédito da instituição, tá? Porque a instituição está crescendo, tem um ativo gigantesco, mas a gente percebe que a inadimplência dela está muito alta. E se a inadimplência dela sobe muito, isso vai impactar no resultado. Eu citei aqui, por exemplo, Bradesco, né, que deu uma queda. O que impactou, por exemplo, o resultado significativamente de Bradesco é o resultado de Americanas, porque Bradesco era um dos principais credores de Americanas, e Americanas teve um caso aí que você deve estar sabendo, inclusive tem vídeo no nosso canal, não é tão recente, então já está no conhecimento popular aí dos investidores. Então, percebe que é importante a gente olhar para o índice de inadimplência, o índice de concentração. E é claro, a gente poderia entrar aqui nos números da própria empresa, na demonstração de resultado, linha por linha, mas aí esse vídeo vai ficar gigante. Mas, trazendo para você uma conclusão sobre o Banco do Brasil, é uma excelente empresa, uma empresa sólida, é uma empresa que sim, embute o risco político, mas, no meu ponto de vista, apesar de embutir um risco político, historicamente, a gente não tem problemas com essas empresas, nem com o Banco do Brasil, nem com o Petrobras. Sim, a gente teve
problemas com Petrobras, em especial Petrobras lá em 2014, na época da Lava Jato, mas o investidor que comprou Petrobras em 2014 está bem feliz agora, não tá? Pois é. Mais uma vez, apesar de ter risco político, algumas pessoas preferem não comprar esse tipo de papel, e eu entendo, mas honestamente eu, Thiago, não deixo de comprar ou compro porque tem risco político, tá? Eu deixo de comprar ou compro de acordo com o resultado que a empresa vem oferecendo, de acordo com o seu histórico, de acordo com o seu potencial de crescimento. Banco do Brasil é uma empresa que vai dar uma porrada de crescimento? Não, não vai. Não espere isso dessa empresa. Espere mais previsibilidade, espere mais distribuição de proventos para os próximos anos, tá? Porque ela precisa também injetar dinheiro nos cofres públicos. E aí, a depender de como muda a gerência a partir do próximo governo, que a gente não sabe como vai ser, isso pode ter um impacto ainda maior, mas o impacto pior não vai ter, porque a gente já está num governo considerado um governo de esquerda, que notadamente o mercado tem maior rejeição às práticas desse tipo de governo, é normal, a gente pode inclusive confrontar isso com o próprio resultado que as empresas vêm tendo, né? As empresas estatais vêm sofrendo mais, então o que eu quero dizer é que se a partir de 2026, na eleição de 2026, há uma continuidade do governo atual, o que na prática vai acontecer, as empresas vão se manter como elas estão, certo? Se em 2026 há uma mudança de governo, que eu não tenho a menor ideia de quem seria um potencial oponente, tá? Não quero entrar nesse nível de discussão aqui. O que a gente pode acontecer é que, a depender de como for, a empresa pode manter-se do jeito que está e, portanto, continuar entregando bons resultados, porque é bom lembrar, isso também interessa o governo, ou ela pode melhorar. Então, olhando para longo prazo, me parece ser uma excelente empresa para compor a minha carteira, mas, repito, não tome nenhuma decisão apenas com base nesse vídeo, tá? Estou trazendo aqui para você os principais indicadores. Conta aqui para mim se você gostou dessa análise, se você concorda, se você compraria, se você não compra, se você tem Banco do Brasil, se não tem, vai ser muito legal a gente conversar nos comentários. E ó, mais uma vez, tá? Se você entende que precisa aprender a prática, aqui na T2 você tem de estar. Checa a tua inscrição. A gente vai se ver no próximo material e no próximo Análise de Quinta.